Você possivelmente já ouviu falar de divisão celular, os processos de mitose e de meiose. Acha um tema muito complexo, muitos nomes e muitas etapas, e tem dificuldade nesse assunto? Então fica ligadinho após a vinheta que eu vou te explicar de maneira muito fácil para você não errar. Fala, maninho e maninha! Sejam muito bem-vindos ao Reforço Acadêmico de Saúde. Eu sou o professor Gabriel Dias e é uma enorme satisfação ter vocês aqui no nosso canal. Na aula de hoje, falaremos sobre mitose, então já pega seu material e me acompanha na telinha. Então vamos lá, pessoal. O que é mitose? Simplesmente é um tipo de divisão celular onde uma célula-mãe vai gerar duas células filhas geneticamente idênticas, ou seja, clones. Não vai haver mistura genética. Vamos acompanhar a animação. Esse processo também pode ser chamado de divisão equacional, onde uma célula-mãe vai passar por várias etapas até chegar ao produto final, que são duas células filhas geneticamente iguais. Mas por que estudar mitose? Esse processo é fundamental nos organismos eucariontes e procariontes para diversas finalidades. Vamos ver na animação algumas delas. A mitose é fundamental no reparo tecidual, nos casos de lesões e acidentes. Também na substituição de células mortas. Assim como no crescimento dos organismos, tanto no aumento de tamanho quanto na diversidade de funções. Podemos dividir a mitose, de forma didática para o seu entendimento, em dois processos. Um denominado de intérfase, que será uma fase de preparação, onde nós passaremos por três subetapas: o período G1, o período S e o período G2. Aí sim a célula estará pronta para começar o processo de mitose propriamente dito. E esse processo vai ser classificado em 4 etapas, denominadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como eu mencionei ainda há pouco, a intérfase passará por 3 subetapas, denominadas de G1, fase S e fase G2. E nós vamos estudar cada uma delas, os eventos mais importantes desse processo. A fase ou período G1 é a primeira fase da intérfase. Essa etapa tem duração média de 9 horas e você pode observar que o núcleo celular encontra-se preservado. E o principal evento nessa fase é o início do deslocamento dos centríolos, onde você pode ver aí essa espécie de estrelinha bem ao lado do núcleo. Já na fase ou período S, representará a segunda fase da intérfase. Esse processo dura em média 10 horas de duração. Nós vamos manter o núcleo preservado ainda nessa etapa e esse processo representa a fase mais importante da intérfase. Por quê? Porque é nela que vai acontecer a duplicação do centro celular, onde você pode observar que os pares de centríolos eles foram duplicados, dando origem aí ao que nós chamamos de centrosomo. Um outro acontecimento importante é a duplicação dos cromossomos, ou seja, a síntese ou produção de DNA. Nessa etapa, o material genético ele vai ser aumentado. Não esqueça disso. A fase ou período G2 é a terceira e última fase da intérfase. Nesse momento, nós já podemos ver os cromossomos duplicados e também vai começar o início da separação dos centros celulares, onde cada centrossomo ele vai começar a se deslocar para as extremidades da minha célula.
Essa também é a menor fase da intérfase. Tem duração média de 4 horas e meia. Nós podemos observar que o núcleo permanece preservado. E a partir desse momento, a célula está pronta para começar a mitose. Depois que a célula já passou pela intérfase, agora sim começa a mitose. Vamos entender esse processo juntos? Dando início à mitose, nós temos a primeira etapa chamada de prófase. Esse termo deriva do grego e quer dizer primeira fase. Nesse momento, nós temos vários eventos importantes e eu vou bem devagar para você não perder nenhum conteúdo que possa lhe prejudicar futuramente. Tudo bem? Se nós observarmos o interior do meu núcleo, os cromossomos já encontram-se duplicados. Por quê? Para começar a falar de mitose, essa célula já passou pela fase de preparação, que foi a intérfase. Tudo bem? O primeiro evento da prófase, que é mais importante, é a condensação dos cromossomos. Ou seja, esse cromossomo ele vai se tornar mais curto e mais grossos, né? Justamente para viabilizar aí o seu deslocamento no interior dessa célula. Essa condensação nós podemos chamar também de processo de espiralização, beleza? Um segundo evento importante aí na prófase é chamado de desaparecimento do nucleolo, uma região importante na produção de proteínas. Só que como essa célula já iniciou a mitose, esse processo ele não é prioridade no momento. Belezinha? Um terceiro evento importante aí na prófase é a formação do fuso mitótico, que é justamente dois centros, né, que vão ser gerados aí nessa célula, que vão produzir proteínas. Essas proteínas, elas vão servir para deslocar os meus cromossomos. Como é que vai ser produzido esse fuso mitótico? A partir do par de centríolos. Se você observar na imagem, essa região em amarelinho aí. Só que quando nós temos um par de centríolos produzindo, né, essas proteínas do fuso mitótico, ele deixa de ser chamado de centríolo e passa a ser chamado de centrossomo. Belezinha? Então observem que eu vou ter duas regiões chamadas de centrossomo e elas estão em deslocamento, cada um indo para um centro da minha célula, ou seja, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Beleza? Se nós observarmos a finalização da prófase, nós vamos ter um quarto evento, que é a fragmentação ou desaparecimento do envoltório nuclear. Já que o objetivo é deslocar esses cromossomos, essa envoltório nuclear, que antigamente era chamada de carioteca, ele está protegendo esses cromossomos. Então, esse envoltório ele precisa ser desfeito, né, para que as proteínas do fuso mitótico se conectem aos cromossomos e possa aí deslocar essas estruturas para conseguir realizarmos a segunda etapa da mitose. Belezinha? A metáfase é a segunda etapa da mitose. E esse termo deriva do grego, que quer dizer segunda fase. Se nós observarmos essa imagem aqui, vocês vão ver que os dois centrossomos, eles que estavam em deslocamento, eles acabaram chegando no que nós chamamos de polos da célula, ou seja, um no meu canto esquerdo e outro no meu canto direito da minha célula. Beleza? Um segundo evento importante que acontece na metáfase é que esses cromossomos eles vão chegar no máximo grau de condensação, ou seja, eles vão estar altamente espiralizados ou enovelados. E essa fase é super importante para o mapeamento dos cromossomos, chamados aí de cariótipo. Isso é bem bacana porque cai muito em prova por aí. Mas, se nós pararmos para pensar e falar assim, professor, qual é o evento mais importante da metáfase? Eu iria sugerir para vocês que é a formação da placa equatorial ou placa metafásica,
que é quando esses cromossomos condensados em grau máximo, eles vão estar no centro da minha célula, né? Na metade da minha célula. Por isso que eu coloquei esse quadrinho aí como o mais importante para vocês. Belezinha? A anáfase é a terceira etapa da mitose. E esse termo também deriva do grego e quer dizer fase de separação. Nessa etapa, nós temos apenas dois eventos que vocês precisam memorizar. O principal deles é a separação das cromátides irmãs. Se nós lembrarmos como estavam os cromossomos tanto na metáfase quanto na prófase, nós tínhamos os cromossomos em formato de X, ou seja, com duas perninhas. Tá? Então, quando os cromossomos são visualizados dessa forma, nós chamamos de cromátides irmãs. Só que na anáfase, esse xizinho ele vai ser separado, né? Então, quando ele se separa, ele vai ter um novo nome aí para a gente memorizar, que eles passam a ser chamados de cromossomos filhos. Não se esqueçam. Quando nós falamos de cromátides irmãs, nós temos as duas perninhas em formato de X. Quando nós temos esse xizinho separado, eles passam a ser chamados de cromossomos filhos. Belezinha? Para finalizar a mitose, nós temos a quarta e última etapa, denominada de telófase. Esse termo, ele deriva do grego e quer dizer fase final. Como eventos importantes aqui nessa etapa, nós podemos começar falando da cariocinese, que é simplesmente a formação de dois novos núcleos, com a mesma quantidade de cromossomos e todas as estruturas intracelulares. Belezinha? Nós vamos ter muitos eventos aqui na telófase, assim como nós tínhamos na prófase. Mas para lembrar, basta saber que na telófase nós vamos ter a contraposição da prófase, ou seja, o inverso da prófase, tá? Então vamos relembrar aí alguns eventos. Nós falamos ainda há pouco que na prófase vai acontecer a fragmentação ou desaparecimento tanto do nucleolo quanto do envoltório nuclear. Então, aqui na telófase, essas estruturas elas vão reaparecer. Belezinha? Uma outra coisa que nós falamos que acontece na prófase é a produção das proteínas do fuso mitótico por meio do centrosomo. Nesse caso, os cromossomos eles já foram deslocados. Então, essas proteínas do fuso elas vão ser recolhidas por não ter mais serventia e o centrosomo vai ser desfeito. Tudo bem? Um outro evento importante é que nós falamos que na prófase vai acontecer a condensação dos cromossomos, né? Então, aqui na telófase acontece o inverso, a descondensação ou desespiralização desses cromossomos. Belezinha? E por fim, o último evento aí é chamado de citocinese, que é justamente a separação dessas células e a origem de duas células filhas completamente idênticas. E aí nós finalizamos a mitose. Para reforçar o nosso aprendizado, eu trouxe algumas informações complementares para não passar nada batido. A primeira informação é sobre a condensação dos cromossomos. Lá no interior do nosso núcleo, nós vamos ter as fitas de DNA. E essa fita ela é muito grande. Lembrando que ela vai precisar ser deslocada no interior da minha célula, né? Então, para que não aconteça erros genéticos ou que eu possa minimizar a chance desses erros, nós vamos ter a associação dessas fitas com proteínas denominadas de histonas. E essas proteínas elas vão ser enroladas nessa fita de DNA para a diminuição do seu visual, ou seja, para essa fita ser compactada. Isso passa por algumas etapas, né? Então, essa fita de DNA, ela começa a se condensar aí com essas histonas, se enrolando com essas proteínas e vão dar origem ao nucleossomo. Quando elas estiverem mais diminuídas, elas vão ser chamadas de cromatina, até chegar na aparência aí de cromossomos. Belezinha?
Uma outra informação complementar bem importante é a diferença dos termos centrômero e cinetócoro. Se nós lembrarmos lá na metáfase, quando os cromossomos eles estão na placa equatorial ou placa metafásica, nós vamos visualizar o que nós chamamos de cromátides irmãs, ou seja, esse cromossomo está sendo visualizado na forma de X, tá? Para ele ser deslocado, nós vamos ter aí a conexão das proteínas do fuso mitótico numa porção específica desse cromossomo. E essa região é chamada de centrômero, o local onde as proteínas do fuso mitótico vão conectar os dois lados do meu cromossomo. Beleza? Isso acontece na metáfase. Quando nós falamos de cinetócoro, lá na etapa seguinte, que é a anáfase, essas cromátides irmãs vão ser separadas. E para separar isso, o meu centrômero ele vai ser rompido ao meio, né? Então, na anáfase, nós só vamos conseguir observar a identificação do cinetócoro. Então, lembra, quando nós falamos de centrômero, os meus cromossomos estão juntos, unidos aí, né? Pelos dois lados do fuso mitótico. Então, eu consigo visualizar centrômero. Quando eu falo de anáfase, esses cromossomos eles vão estar separados, ou seja, no formato de cromossomos filhos. Nessa etapa, nós conseguimos identificar apenas o cinetócoro. Belezinha? E vamos de mais informações complementares, agora falando dos microtúbulos de Astor, muito bem observados na mitose em animais. Beleza? Quando nós temos aí o par de centríolos, nós já aprendemos que essa estrutura vai ser chamada de centrosomo. Em muitas imagens, nós conseguimos ver como se fosse um solzinho, né? A visualização realmente em formato de estrela, tá? Então, quando nós conseguimos visualizar isso, esses microtúbulos, eles recebem um nome específico, chamados aí de microtúbulos de Astor. Não esqueçam disso. Chegamos à última informação complementar que eu trago para vocês. Lá durante a metáfase, eu informei que nós vamos ter o máximo grau de condensação dos cromossomos. E isso é ideal para a realização do cariótipo. E o que é cariótipo? É quando nós podemos organizar esses cromossomos em pares. No caso das células humanas, nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas. E podemos organizar isso em 23 pares, totalizando aí 46 cromossomos. A exemplo de par 1, par 2, par 3, até chegar lá no finalzinho, que seria o par 23. Beleza? No caso dos humanos, o par 23 ele vai ser representado pela sexualidade. E quando nós tivermos a representação de um cromossomo XX, nós temos aí um sexo feminino. Quando nós temos a representação do cromossomo XY, né, nós vamos ter o sexo masculino. Beleza? Uma outra coisa importante é que a relação ou a posição do meu centrômero vai determinar nomes específicos desse cromossomo, como vocês podem ver aí no nosso material. E chegamos ao fim. Muito obrigado por você assistir o nosso vídeo. Não esquece de se inscrever no Instagram Reforço Acadêmico de Saúde. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. Não esquece, desperta o seu lado fofoqueiro e espalha essa fofoca. Até a próxima, pessoal!